Shalom Aleichem. Boa tarde, caros irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um novo vídeo e nós temos notado, que temos tido muitas perguntas a respeito da palavra, muitas perguntas a respeito do que estamos pregando hoje, e principalmente a respeito de coisas que eu diria que são assim o início da doutrina, As pessoas parecem que não estão mais andando, elas estão em círculo. Então, os rudimentos das doutrinas, eu creio que têm que ser relembrados para essas pessoas. E pensando nisso, nós estaremos hoje iniciando alguns pequenos estudos rápidos, justamente para lembrar esses rudimentos, Nós temos encontrado pessoas que já deveriam estar se alimentando de carne e ainda estão tomando leitinho. E também pessoas que já estão em certos pontos com entendimento relativamente bom, alto, e em outros engatinhando. Parece que a maioria ainda não entendeu que o caminho delineado por Yehoshua, ele é um caminho que não significa que nós temos que dar algum tempo de nossas vidas a Elohim, mas sim é um caminho que é um estilo de vida, é uma forma de viver diferente daquela que estamos habituados, e nós temos que nos preparar para isso. Então hoje nós vamos estar falando sobre colocar o reino em primeiro lugar, porque sem isso eu creio que essa caminhada pela estrada apertada, que começa assim que se passa pela porta estreita, não terá fundamento, porque se vamos caminhar por uma estrada apertada, seguindo ao Mashiach, mas não estamos preparados nem sequer para termos uma vida desse tipo, eu creio que o melhor seria então até pararmos. E como eu tenho visto muitas pessoas que me parecem dedicadas ao Evangelho, mas ainda estão nos rudimentos, no que se trata a renascer, no que se trata a realmente viver o caminho, realmente imitar os passos do Mashiach, então eu me preocupo, porque eu tenho visto muita gente que vem aqui nos visitar na congregação, mas conversando com essas pessoas a gente percebe logo que elas ainda estão muito no mundo, Eu creio que a saída inicial para qualquer um que queira seguir o caminho delineado por Yehoshua deva ser colocar o reino em primeiro lugar.
Mas o que viria a ser isso, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo. Espero que realmente Elohim o ilumine com o Espírito de Santidade, para que você possa estar entendendo o que nós vamos estar aqui falando. Bom, vamos então iniciar nosso estudo lendo alguns versículos, né? Iniciando lá pelo livro de Deuteronômio, no capítulo 12, os versículos 8 e 9, que nos dizem o seguinte: Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá Adonai vosso Elohim. Observem, aqui tem um ponto importantíssimo, né? É dito no versículo 8 que se continuarmos a fazer as coisas de acordo com aquilo que nós achamos, de acordo com aquilo que nós temos por conveniente, nós temos por melhor, não entraremos, né, nunca no descanso de Elohim. Como diz no 9, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá Adonai vosso Elohim. Ou seja, aquela pessoa que ainda faz as coisas de acordo com a sua cabeça, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que acha certo e errado, ela ainda não entrou no descanso. Ou seja, ela ainda não está vivendo da forma correta. Ela ainda não colocou o reino em primeiro lugar. Vamos ler mais um texto agora no Salmo 37. O versículo 25. Salmo 37, versículo 35, que nos diz o seguinte, aliás, versículo 25, que nos diz o seguinte: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Observem, aqui o salmista Davi diz que desde que ele era jovem até a idade que ele estava quando ele nos diz, né, esse salmo, quando ele compôs esse salmo, ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Veja, um justo. O que é um justo? Um justo é a pessoa que mantém os seus caminhos nas veredas antigas, que mantém os seus caminhos dentro dos desígnios de Elohim, que mantém os seus caminhos dentro da vontade de Elohim, que mantém os seus caminhos dentro das leis Torá de Yahvé. Esse é um justo, não é isso? Então, esse tipo de pessoa, ela já não faz mais aquilo que ela quer. Ela segue a palavra, ela segue os ensinamentos dados por Elohim. Aplica em sua vida. Então essa pessoa começa a entrar no descanso de Elohim. Percebe? E aí, como diz o salmista, ele nunca viu um justo, uma pessoa que seguisse esse caminho, né, traçado por Elohim, pelas suas leis na Torá, que mendigasse o pão. Leamos mais um versículo agora, em Jeremias, no capítulo 12, versículo 1. Jeremias 12, versículo 1. Lemos assim: Justo serias, ó Adonai, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Observe. Vocês já devem ter visto alguém, eu já vi várias pessoas, que dizem o seguinte: eu não entendo, eu procuro fazer a vontade de Elohim, eu procuro andar no caminho do Mashiach, eu procuro seguir todas as leis da Torá, eu procuro fazer as vontades de Yahvé, do Eterno,
Mas eu observo que a cada dia que passa eu tenho mais problemas. Eu tenho mais pedras para tropeçar. E aí eu olho em volta e vejo que as pessoas do mundo, né, as pessoas que estão andando no mundo, como diz aqui Jeremias, né, ele diz, porque prospera, né, o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Ou seja, para aquele que segue o caminho trilhado por Elohim na lei Torá e ensinado pelo Mashiach, ele a cada dia se depara com mais problemas, ao contrário daquilo que na cristandade se ensina. A cada dia ele tem mais problemas, a cada dia ele vai tendo mais, vamos dizer assim, problemas mesmo, né? Pedras para tropeçar. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, algumas pessoas que nos conhecem, que nós contamos alguma coisinha da nossa vida, talvez saírem daqui e acharem assim, mas que coisa estranha, né? Eu acho que Elohim não está abençoando essa obra, porque as obras abençoadas, elas têm muitos seguidores, elas têm dinheiro, elas têm prosperidade, né? E essa obra da qual o presbítero está nos falando, ela é um tanto quanto diferente. E aí, também pode ser que uma pessoa que esteja caminhando assim, eu já tive esse pensamento alguns anos atrás, de dizer, Elohim, por que as pessoas que são do mundo, que fazem o mal, que não seguem o teu caminho, que não estão dentro, né, da tua justiça, se dão bem? Vivem comprando casas, apartamentos, trocando de carro, viajando. E o teu servo aqui está a cada dia com mais pepinos, né, vamos dizer assim, na área econômica. Embora, assim como diz o salmista Davi, nunca tenha me faltado o pão. Mas vamos prosseguir então com o nosso estudo. Vamos ler agora, novamente no livro de Salmos, no mesmo capítulo que lemos agorinha, no capítulo 37. Vamos ler o versículo 3, que nos diz o seguinte: confia em Adonai e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então observe, nós temos visto que tudo está ligado à confiança que nós depositamos em nosso Elohim. Tudo está ligado a realmente entregarmos a nossa vida nas mãos de Adonai Elohim. Aqui diz, viverás na terra e se fartarás, terás pão. O apóstolo Paulo diz numa certa passagem que, tendo com o que se cobrir, onde deitar, e o que comer e vestir, estava tudo bem. Nós vivemos numa época em que nos é exigido muita coisa, né? Nós temos que estar adquirindo muitas coisas, estamos sempre comprando, ou ligamos a TV e já vem logo dizendo, né, a respeito de compre isso, compre aquilo, que a felicidade está aqui, a felicidade está ali, enfim, é uma coisa realmente sufocante até, né? E infelizmente, né, as pessoas do mundo, elas todas se parecem, né? A globalização fez isso, e elas todas correm atrás de coisas. Elas todas correm atrás de problemas, eu diria. Porque quanto mais se quer, mais tem que se dar. Então, essas pessoas, mesmo aquelas que dizem servir a Elohim, nós percebemos que pouco tempo tem para servi-lo.
porque na verdade não entregam suas vidas nas mãos deles, e aí ficam correndo atrás para poder se manter vivos. Eles não entendem o Mashiach. Eles não entendem o que ele quis dizer. Nós vamos ler aqui nos últimos versículos, depois nós vamos estar falando a respeito deles. No livro de Mateus, no capítulo 6, vamos ler vários versículos, do 19 ao 34. Mateus 6, do 19 ao 34, que nos diz assim, o Mashiach, né, em seu célebre sermão, né, que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ele nos diz algumas coisas que nos deixa bem claro qual será o nosso proceder, no sentido de colocarmos em primeiro lugar em nossa vida, em nosso querer, em nosso coração, a Elohim, né, e o seu reino. Então, vamos ler então no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 19 até o 34, que nos diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as trevas? Serão tais trevas, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Preste atenção agora. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Elohim, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Bom, como pudemos ver aqui, né? O mestre nos admoesta a muitas coisas mesmo, né? Ele nos fala a respeito da entrega, ele nos fala a respeito do modo de vida daqueles que o seguem pelo caminho estreito. Ele fala a respeito do que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar Elohim sobre todas as coisas, né? Ele explica que se colocarmos na mão de Elohim a nossa vida, ou seja, se seguirmos os parâmetros por ele indicados, né, em sua palavra, a Bíblia, e fizermos tudo de acordo, não digo tudo, né, porque nós somos imperfeitos, é impossível nós fazermos tudo de acordo,
Mas se andarmos na contramão desse mundo e não junto a esse mundo, né? Aliás, abrindo um parênteses aqui, né? Tem algumas pessoas que confundem isso, né? Porque elas dizem: ah, mas o próprio Mashiach disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meus irmãos, lembre-se sempre que Paulo diz que o mundo todo jaz no iníquo, no maligno. Então, independente de estarmos aqui na Terra, no meio do mundo, né? Se o Mashiach pediu para o Pai nos livrar do mal, com certeza isso significa, dentre tantas coisas, né, nos livrar do mundo. Então, aquele que segue o mundo, ele está indo na contramão daquele que está indo em direção ao reino de Elohim, ao reino no qual o Mashiach será durante 1000 anos o rei, não é isso? Então é uma forma de vida, meus irmãos. As pessoas estão atrás da religiosidade, mas não atrás da misericórdia de Yahvé. As pessoas estão atrás de uma forma talvez até de diversão religiosa, né? Muitos até dizem com orgulho: não, depois que eu comecei a guardar o sábado, eu tenho agora um dia que eu só me dedico a Elohim. Então ele, durante 6 dias da semana, faz aquilo que deseja, né? E depois, um dia na semana, ele diz que se dedica às coisas de Elohim, ao reino. Nós temos que ter confiança em Elohim. Nós temos que entender que quando o Mashiach disse: basta cada dia o seu mal, é porque nós temos que aprender a viver o dia de hoje. Agora, eu levei quase 10 anos para conseguir isso. Eu vivia sempre o dia de amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 30, daqui a 40 dias, né? E não o dia de amanhã. E isso sempre me prejudicou, porque eu era ansioso, porque eu não conseguia servir de todo o coração, mente e alma a Elohim, porque o mundo ainda vivia dentro de mim. Mas eu e minha esposa fomos fazendo força, fomos lutando, fomos ganhando força, né, de nosso Pai, e também fomos tendo, vamos dizer assim, nossos milagres diários, né, proporcionados por Yahvé. E isso foi nos dando mais certeza, mais fé, fomos dando mais atenção à palavra, fomos nos entregando mais aos desígnios, né, de Elohim. E assim fomos vivendo e fomos conseguindo deixar de querer. Fomos sendo pessoas mais humildes, pessoas que buscam menos matéria e mais espiritualidade. E hoje nós podemos servir a Elohim todos os dias, amá-lo acima de todas as coisas e aguardar esperançosos pelo reino. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. É difícil, sim, muito difícil. Talvez por isso, talvez essa seja a principal coisa que faça com que o rebanho de salvos seja apenas um pequeno remanescente. Porque eu conheço muitos poucos que já compreenderam, que já se adaptaram e que já vivem de acordo com as leis da Torá e que, ao mesmo tempo, depositam toda a sua confiança, toda a sua vida nas mãos de Elohim. Esperam tudo nele. Claro, eu trabalho, eu tenho a minha profissão, eu sou publicitário, mas eu aguardo cada passo que eu tenho que dar, o Pai primeiro me dizer: faça isso. Não que ele converse comigo, eu não sou pentecostal, não vou dizer uma coisa dessas, mas ele sinaliza, ele demonstra,
ele conversa de outras formas conosco, principalmente por intermédio do Espírito de Santidade, que na verdade é o próprio Elohim, né? Que habita em nós. Para terminar nosso assunto de hoje, eu só quero reler o que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 12, versículos 8 e 9, que nos dizem assim: não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá Elohim, vosso Elohim. Isso é muito simples, meus irmãos. Enquanto você continuar a achar que você comanda a sua vida, enquanto você continuar a correr atrás daquilo que corre os gentios, como disse o Machia lá no Mateus 6, você não está no descanso de Adonai Elohim, porque você ainda não confia totalmente sua vida nas mãos dele. E isso faz com que haja como se você estivesse pisando no freio o tempo todo. Solte-se. Se entregue nas mãos do Criador. Ele sabe o que é melhor para você. Depois me diga. Que a paz de nosso Mestre, Senhor, Yehoshua esteja contigo, e que Elohim o ilumine para que possas caminhar no bem, e que o guarde, né, do mal, separe-o, livre-o do mal, assim como o Machia pediu a ele. Amém.